Oi, bom dia, gente. Hoje, uma quarta-feira, eu decidi, me deu a louca de que eu vou fazer um vlog de leitura. Nunca fiz um vlog de leitura na minha vida, mas pra tudo existe uma primeira vez nessa vida, né? Enfim, no momento, a minha leitura atual é Túnel de Ossos e eu tô em 50% da leitura. E a próxima é a continuação. Continuação não, né? Mas seria o livro seguinte, que é Ponte das Almas. Então, bora encarar esse desafio aí, essa aventura comigo. Gente, mas antes de começar, nada mais justo do que eu falar sobre o livro. A minha leitura atual é Túnel de Ossos. Eu tô em 45% dela, mas eu gosto de arredondar as coisas, então eu coloco 50%. Ele é o livro 2 de uma série de 3 livros, até onde eu sei. O livro vai contar a história da Cassidy, que é uma menina que tem os pais que são caça-fantasmas. Então, eles têm um programa. Eu não lembro exatamente se é um programa ou se é um documentário. Não sei se também ela deixa isso claro, mas eles têm um programa onde eles vão atrás de fantasmas. Mas, na verdade, a verdadeira caça-fantasma é ela, porque quando ela era mais nova, ela acaba sofrendo um acidente e ela quase morre. Então ela fica ali entre a passagem da vida e a morte, quem salva ela é um fantasma que vira o melhor amigo dela. E como ela ficou entre essa passagem entre a vida e a morte, né? Ela consegue atravessar o véu pro outro lado. E ela descobre no primeiro livro que ela é a verdadeira caça-fantasma e a missão dela aqui nessa terra é ajudar os fantasmas a fazerem essa passagem. E nesse livro, eles estão em Paris. E ela entra nas catacumbas. E lá nas catacumbas, ela acaba atraindo um poltergeist. E aí temos um problema. Porque ela precisa mandar ele de volta, só que ela não tá conseguindo mandar ele de volta. Né? Ela precisa terminar a passagem dele. E não tá rolando fazer a passagem dele. Enfim, eu parei nesse ponto da história. Não sei o que me espera aí pela frente, mas estamos aí nessa parte em que ela precisa fazer a passagem dele e não tá acontecendo. E o problema é que quanto mais tempo ele fica e mais tempo ele atormenta, mais forte ele fica e pior as ações ficam. Então começa com brincadeiras, coisas pequenas e pode chegar à morte de pessoas, enfim, coisas piores. Prendi o cabelo, que tava me atrapalhando. Tô com cara de sono, sim, porque eu tô com sono mesmo. Mas a leitura tá indo bem, tá fluindo bem. Eu vou fazer uma pausa. Como eu já tinha falado, fiz 40 minutos, agora eu vou fazer uma pausa. Bem pouca, porque eu quero ler. Mas é só pra não cansar muito. E por enquanto ainda nada desse poltergeist ser feito a passagem. Enfim, temos novas informações, ela tem que descobrir quem ele é, porque provavelmente não funcionou a passagem, porque ele não sabe quem ele é, como ele morreu, e ele precisa lembrar disso pra ele poder fazer a passagem. Então, ela precisa descobrir como ela vai fazer isso, ela tá fazendo loucuras. Mas, enfim, ela vai descobrir. Então, vamos iniciar mais um setting de 40 minutos. E mais um pouco de leitura. Vai lá. Iniciei a parte 4 do livro. E eu acho que o título da parte 4 define muito ela, que seria Caos, e eu acho que é uma ótima definição. Porque chegamos em um ponto, meus amigos. Enfim, é quase horário de almoço. É 11h40, eu acho. Eu vou continuar lendo, mas não vou usar o sistema de foco que eu uso, né? De 40 minutos, descansa 10, 40, descansa 10. Eu vou só ir lendo sem me preocupar muito. Então vou deitar ali na cama e vou ler mais um pouco. Já almocei, então eu voltei sentar aqui. Ficou pronto?
Agora eu tenho dois. É diferente. Esse aqui eu usei um filamento diferente. Usei um filamento transparente, mas vou organizá-lo. Vou colocar algumas coisinhas. Vocês vêm comigo. Coloquei vocês aqui, mais pra baixo. E aí eu tenho esse estojo. E tem apenas marca-textos. Eu teria mais 2 estojos com caneta colorida. Só que não vai caber tudo aqui, então vou dar prioridade pros meus marca-textos. Depois a gente vê se dá pra pôr mais coisas aqui. Esses babies aqui, eles são super difíceis, porque some, né, de dentro. Eu tenho mais esse estojinho aqui com coisa... Olha que bonitinho que é. Com canetas coloridas. Aquelas em gel que tinha cheirinho, vocês lembram? Eu tenho algumas que eu comprei faz alguns anos. E aí, eu quero ver se eu consigo colocá-las aqui junto. Senão eu vou precisar de outro porta-lápis. Já deu. Esse foi o máximo. Sobrou marca-texto e algumas canetinhas. Então, colocarei tudo aqui de volta. Tô fazendo uma pausinha de 10 minutos. Estamos super no final. O que temos até agora, cada vez o espírito, né, o poltergeist, chamado Thomas, que é uma criança de 7 anos, tá cada vez mais forte e tá causando caos em Paris. E ela precisa saber dessa história dele, e ela descobriu bastante coisa da história dele. Ela vai atrás dos familiares dele, enfim, porque ele morreu há mais de 100 anos, mas... Enfim, detalhes. E aí ela vai atrás desses familiares, desses descendentes, né, do Thomas. Enfim, ela descobre bastante coisa e ela precisa fazer ele lembrar da morte para que ele possa fazer a passagem. Enfim, ela está neste momento dentro das catacumbas, porque foi lá que ele morreu. Então, e ele volta pra lá algumas vezes durante o livro. Ele parece ter algo ligado, por mais que ele não lembre de fato que foi lá que ele morreu e toda a história dele, ele volta pra lá, então ela volta também. Enfim, estou ansiosa porque aparentemente ele não está nas catacumbas, mas isso aí a gente vai descobrir enquanto a gente termina de ler. Terminei. E meu Deus. No final eu me emocionei, vou ter que falar, porque o Jacob conta a história dele e eu achei triste. Eu acho que não existe uma história de morte feliz, mas enfim. E ele termina com um gostinho de quero mais, onde ela termina vendo uma figura e acaba desmaiando por conta disso. E depois, a hora que ela acorda de volta, aquilo passa e ela tá indo embora de Paris. Então já quero começar Ponte das Almas. Mas eu não acho difícil as leituras dessa autora. Eu acho muito fácil o outro que eu li, né? A Cidade dos Fantasmas. Também é uma linguagem super fácil, super simples de entender. E são livros finos, né? Esse aqui, por exemplo, tem 251 páginas. Então são livros rapidinhos de se ler. Eu comecei a ler ontem de tarde e terminei agora de tarde também. Então vamos colocar aí que eu levei umas 24 horas pra ler. Lógico que eu tive minhas pausas, eu fui pra faculdade e tudo mais, então... São livros fáceis de ler. E são gostosos, eu gosto muito dos livros. E apesar de eu ser uma pessoa viciada em romance, eu sempre acho que livro tem que ter pelo menos um pouquinho de romance, eles não têm nada de romance. Mas é muito legal. Eu acho que ele prende, assim, ele consegue, ele tem essa capacidade de prender. Porque os acontecimentos não são demorados e arrastados pra tudo acontecer, então é bem tranquilo. Logo mais trarei resenha, mas bora pro próximo. Voltei, não vou pro próximo. Antes de ir pro próximo, eu tenho que anotar minha leitura. Por mais que eu tenha o Scooby e eu controle muito pelo Scooby as minhas leituras, eu tenho um caderno também, onde eu anoto as minhas leituras, assim, dessa maneira.
Então eu preciso anotar minhas leituras. Nossa, acabei de ver que eu tenho um livro aqui que tem 2 livros. Um eu sabia, mas o outro eu não sabia que tava inacabado, porque eu nunca tinha terminado de ler. No meu Kindle. Uma hora eu leio ele. Mas enfim, vou fazer as anotações aqui. Já que a gente tá nessa onda de atualizações, eu vou aproveitar para atualizar o álbum. Eu tô num projeto para zerar minha estante, então aqui eu tenho um álbum de figurinhas com os livros que eu leio, cada um tem um número respectivo. Eu tenho algumas figurinhas coladas, parece que não, mas tem 2 figurinhas coladas aqui. E aí eu tô com as figurinhas aqui, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tunejiosos. 276. Falei que tinha 276. Antes mesmo de eu começar a fazer a leitura, eu vou fazer uma pausa um pouco maior. Que eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Então eu vou comer, depois eu volto e a gente já começa a leitura. Enquanto isso, eu vou atualizando o Scooby e tudo mais. Enfim, é isso. Eu fiz uma pausa, eu resolvi umas coisas da faculdade e eu ainda tenho coisa pra resolver. E eu fiz algumas coisas, arrumei algumas coisas que eu quero gravar. E aí fiz essa pausa bem longa, na verdade. E aí agora eu vou comer, vou tomar um banho e depois eu volto, que aí eu vou continuar minha leitura. Gente, 7h30 da noite. Acabei de sair do banho. Eu já jantei, já tomei banho. Agora eu só vou... Meu Deus. Eu só vou secar meu cabelo. E aí a gente já volta a ler. Eu tô falando, tem vários takes eu tô falando, a gente já volta a ler. E o livro tá aqui, ó. Mas agora, na verdade, como eu seco, eu tinha esquecido desse detalhe, como eu seco ele com a escova secadora, não pode estar tão úmido, então tem que esperar ele dar uma secada. Poderia bater um secador? Poderia. Vou? Não vou. Então, vou ler enquanto o cabelo dá uma secadinha, depois eu volto, faço a escova e a gente continua. Meu cabelo deu uma secada, eu li mais um pouco, não muita coisa, porque talvez eu tenha me distraído com o TikTok. Mas, então, vou começar a secar. Ele não tá no ponto que eu queria, mas tá chovendo, então, dependendo de como continuar chovendo, não conseguirei depois, enfim. Então, vou secar. Terminei o que eu tinha pra fazer, escovei o cabelo. Fiz mais algumas coisas da faculdade. E aí, agora sim eu vou ler, que eu tô lutando pra ler faz horas. Mas agora vai. Dez horas da noite. Eu li até a página 53. 53? 53. Por enquanto, estamos só no começo ali, mas já aconteceram algumas coisas que me deixaram com uma pulga atrás da orelha, sabe? Mas tá muito no comecinho, eu tô só no capítulo 5, então não chegamos ainda a desenvolver muitas coisas. As coisas vão começar a acontecer, eu acho que agora, quando ela atravessa o véu. Então, não tem nada muito acontecendo, mas por hoje é isso. Eu vou dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas, logo mais, trago mais um vlog. E, quando eu terminar, trago resenha. E é isso. Hoje foi isso. E até mais.